O Ceará, cada vez mais forte, é o estado que mais cresce no Nordeste. Estamos atraindo novas empresas, ampliando o empreendedorismo e gerando mais oportunidades. E o desemprego é o menor dos últimos 12 anos. O Ceará, cada vez mais forte, avança na saúde, com a ampliação do tratamento contra o câncer e a implantação do serviço de politrauma 24 horas no interior do estado. E o Hospital da UES, o maior do estado, está sendo concluído. O Ceará, cada vez mais forte, avança na segurança. Os investimentos foram multiplicados, com novos equipamentos, e 6.700 novos policiais estão sendo contratados. Governo do Ceará. Para a coletiva de imprensa pós-jogo de Ceará 1, América de Natal 0 pela Copa do Nordeste 2025. Conosco o treinador Léo Condé. Muito boa noite, professor. Boa noite. A gente inicia com o repórter Tony Mota, ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite, Léo Condé. Parabéns por uma vitória. Tony Mota, da Rádio Assunção. Léo Condé, eu queria saber de você o porquê da ausência do Marlon, né, já que ele estava numa crescente, e de que tamanho foi essa perda do Pedro Henrique ainda no primeiro tempo. E se você puder também completar essa minha pergunta um pouco mais esticada, mas é sobre essa situação que ocorre extracampo. Talvez você diz, não, é extracampo, mas isso pode interferir. É isso que eu queria saber. Se jogar no Castelão, se jogar no PV, se interfere, se muda o teu estilo de trabalho, porque o imbróglio está grande ainda para ser resolvido, se o Ceará vai jogar ou não essa segunda partida no Castelão ou no PV. Bom, boa noite. Em relação ao Marlon, a gente começa a ter uma sequência muito grande de jogos e a gente passa a ter que rodar algumas peças dentro do elenco e a gente precisa dar ritmo de jogo. O Éder é um jogador que vem treinando muito bem, né? Fez a última, deve ter uns 4 ou 5 jogos que ele não joga, a gente precisa dar ritmo para ele, assim como a gente precisa dar ritmo para outros jogadores também, né? Então a gente manteve uma base e eu entendi que era o momento de dar uma oportunidade para o Éder, mas o Marlon, nesse momento, é o titular da equipe, é o jogador que realmente vem fazendo bons jogos. E, naturalmente, com a sequência dos jogos aí, a gente, como eu tenho falado, a gente vai ter que sempre rodar aí umas 2 ou 3 peças sem perder a nossa estrutura e o nosso conjunto. Até porque é uma equipe toda ela reformulada, né, em relação ao ano passado. A questão do Pedro Henrique, para a partida de hoje, realmente nos atrapalhou muito, né, dentro das dinâmicas que a gente tinha treinado. E a característica dele é uma característica única, né, assim, dentro do elenco, faz um segundo atacante, mas que ataca muito a linha de defesa adversária. E o Fernandinho já é mais de lado, de drible, de 1 contra 1, mas a gente, principalmente depois que a gente fez o gol, que a gente passou a ter alguns espaços para atacar a linha de defesa adversária, a gente perdeu o Pedro. Tomara que não seja nada tão grave, né? Agora eu não posso falar nada, o que foi realmente a lesão. E essa questão do mando de campo fica mais a cargo da diretoria. É claro que a gente está preparado para jogar nos dois locais. A gente aqui se sente bem também com o nosso torcedor. Faz realmente valer o mando de campo, né? A torcida hoje veio em grande número e incentivou o jogo todo. Agora, é claro que a gente espera, por a gente ter feito a melhor campanha geral da primeira fase, que a gente possa fazer esse segundo jogo no Castelão, onde que vai ser, né, a nossa casa durante toda a temporada, principalmente o Campeonato Brasileiro batendo na porta aí, Copa do Brasil também, que tem uma importância muito grande, e a gente tem que já ir ambientando os atletas nesse local. Condé, boa noite, aqui atrás, sou Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E Condé, nas suas primeiras coletivas do ano passado, você sempre comentava que buscava um equilíbrio. Buscava trazer uma equipe que fazia muitos gols e sofria poucos. E nesse início de temporada, o Ceará tem sido essa equipe confiável. Até o número de finalizações sofridas são poucos. O Ceará consegue vencer seus jogos, não sofrer gols e manter esse número alto de gols marcados. Eu queria que você falasse um pouco, claro, relativizando os adversários. O Ceará não enfrentou adversários de alto nível, com exceção Fortaleza, que é um time de Série A. Mas que você falasse como você trouxe esse equilíbrio, a sua perspectiva em comparação ao elenco do ano passado. Se está mais próximo daquilo que você falava nas suas primeiras coletivas. Realmente a gente, independente da questão de adversário, é mais o comportamento da nossa equipe.
Em relação ao ano passado, a gente no início sofreu muito, mas se você pegar aí fizer um recorte das 8 últimas rodadas, a gente já conseguiu dar uma estancada. E esse ano, realmente, a gente está com a equipe bem equilibrada na fase defensiva, a gente está conseguindo alternar bem a marcação, tanto em bloco alto quanto em bloco baixo, mas na maior parte do jogo a gente se sustenta no bloco médio e tentando entender o momento de pressionar ou não o adversário. Agora, é claro que ainda depende de alguns ajustes, depende de característica de atleta e a gente vai continuar nessa busca aí por esse equilíbrio defensivo. Naturalmente, vamos tentando potencializar algo que a gente já conseguia fazer de bom ano passado, que era a questão de uma equipe que fazia muitos gols, né? Mesmo a gente ter perdido atletas assim que foram muito importantes, aqueles que aqui chegaram vêm conseguindo manter, né, esse padrão. Léo, boa noite, tudo bem? Eduardo Trovão do Futebolês, parabéns pela vitória. Já pensando aqui em Campeonato Cearense, o próprio Júnior Cearense já disse que não vai usar a equipe principal porque eles também têm um compromisso na outra semana de Copa do Brasil e entende que esse jogo está muito difícil de ser revertido. É isso para o Ceará também? Você hoje usa a força máxima de todo mundo que você tinha à disposição pensando em segurar alguns jogadores para domingo? Já dá para adiantar isso? Não dá. A gente vai reapresentar amanhã, vamos avaliar cada situação. A gente deu um passo importante para a classificação para a final, mas não concretizou. A gente quer muito jogar essa final. É claro que a gente está olhando para frente também. Uma dessa questão de ter segurado o Marlon hoje já é pensando um pouco na sequência de jogos, né? Talvez a gente possa também no domingo rodar algumas peças também, mas eu ainda não tenho essa resposta. O fato é que a gente sempre vai procurar, independente da equipe que a gente mandar a campo, nós vamos sempre tentar ser o mais competitivo possível para que a gente possa ir avançando nas 3 competições. Léo, boa noite novamente, parabéns pela vitória. O futebol é muito cíclico, né? De repente um jogador tem uma sequência de jogos, às vezes fica mais no banco de reservas. E eu queria falar sobre uma posição específica, o goleiro, né? O Bruno Ferreira já chegou a ser o 3º goleiro do Ceará. Hoje ele está tendo uma sequência de jogos, acabou iniciando no banco de reservas da temporada, mas foi fundamental também na caminhada final do ano passado. Por que ele ganhou a posição de titular? Você pode explicar para a gente? E o quanto está sendo importante essa sequência para ele se consolidar e de repente até iniciar a Série A, o Campeonato Brasileiro, como goleiro titular do Ceará? Como você mesmo falou, o futebol é feito de momentos, né? É claro que a gente às vezes não consegue oportunizar a todos, né, ao mesmo tempo, principalmente o goleiro é uma posição complexa, mas o Bruno ano passado começou a temporada com o Fernando, teve a lesão, depois o Richard, que tem toda uma história dentro do clube, acabou se lesionando também, e o Bruno entrou muito bem naquela reta final, naqueles 12 jogos finais ali. O clube se movimentou, contratou, a gente teve o retorno também do Fernando, daqui a pouco tem o retorno do Richard, e a gente está observando no dia a dia. Então a gente entendeu que era momento da gente trazer o Bruno, dar oportunidade para ele, vem se mostrando assim muito confiante e firme, né? A cada jogo que passa amadurecendo mais, e a gente vai tentar sempre tomar a melhor decisão pensando no Ceará. Então se o Bruno continuar com esse nível de atuação, possivelmente ele vai começar a Série A. Léo, boa noite. Renato Manso, do Sistema Jangadeiro. A minha pergunta é assim, o Ceará nos últimos jogos ele vem fazendo boas partidas. Foi bem no Clássico, foi bem contra o Maracanã, por exemplo, na partida passada. Boa parte do jogo com muita intensidade, marcando alto. Hoje o pós-perda era nítido, notório, né? Perdia a bola, o time todo atacava a bola. E isso tem sido uma característica desse time que começa 2025. Queria que você falasse um pouco disso, dessa sequência de bons jogos, da evolução do trabalho, da importância para dar confiança também para todo mundo. E falando especificamente da partida de hoje, se te incomodou de alguma forma a quantidade de ações ofensivas desperdiçadas hoje, né? Tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo, as substituições. Eu vi você inquieta um pouco algumas tomadas de decisões erradas. O quanto te incomodou isso, pensando a longo prazo, pensando para os próximos jogos também? Realmente a nossa equipe, isso foi algo que a gente
é algo que a gente vem conversando diariamente, a cada semana que passa, tanto de treinamento quanto de jogos, de ser uma equipe com uma identidade, com um nível de competição e concentração elevado. É claro que assim, nem todo jogo a gente vai conseguir jogar da melhor, ele todo no mais alto grau de concentração que a gente sempre quer, mas na maior parte do jogo a gente tem que ser uma equipe organizada e competitiva. E os jogadores estão comprando a ideia. É claro que a gente é só uma ferramenta, eles que executam, mas é um time que vai competir muito. E o torcedor, a gente sabe que o torcedor gosta, ele quer vir a campo, é claro que ele quer ver um jogo vistoso, uma equipe fazendo um jogo bem jogado, mas acima de tudo ele quer ver uma equipe que deixa tudo dentro de campo. E esses jogadores incorporaram isso e vai ser muito importante ao longo da temporada esse nível de competitividade que a gente está apresentando, a gente conseguir manter. Em relação ao jogo de hoje, realmente a gente fez um jogo bem estruturado defensivamente, nível de competitividade ok. Com bola a gente teve um pouco de dificuldade, eu acho que muito em razão do adversário, teve a troca de treinador, os jogadores muito mobilizados ali, a arbitragem também hoje um pouco confusa, né? Principalmente no início do jogo, deixou de marcar algumas faltas que no meu entendimento eram faltas, e acabou que o jogo ficou picotando muito e difícil de se jogar, mas a gente conseguiu construir, como sempre, umas 4, 5 boas situações de gols. Algumas o goleiro deles trabalhou bem, outras talvez um pouco mais de capricho ali na hora de definir, mas é algo que é normal, nem todo jogo a gente vai conseguir fazer 3, 4 gols como a gente vem fazendo. Boa noite, Léo Condé, Luiz Eduardo Gomes para o TVC Esporte Clube. Eu queria que você falasse sobre a importância que você vê, a importância ou prioridade que você dá à Copa do Nordeste. Pensando um pouco nesse calendário do mês de março, você tem já um compromisso pela Copa do Brasil, no final do mês também já tem Campeonato Brasileiro. Como é que você vê essa competição, pensando numa classificação já antecipada, né? Com essa vitória o time volta ao G4 do Grupo B. Como é que você pensa essa competição? Também analisando a possibilidade para testes, para opções, para testar jogadores da base, até porque o calendário ele é cruel, né? Como a gente fala aqui no futebol brasileiro. Exatamente. Não, eu sempre falei que a gente vai tratar todas as competições com o máximo de respeito. É claro que nesse primeiro trimestre a prioridade é a disputa do estadual. A Copa do Brasil também que tem uma relevância muito grande, principalmente no aspecto financeiro. Semana que vem temos um jogo extremamente decisivo, né, que é o jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Mas a Copa do Nordeste, por tudo aquilo que ela representa, os últimos anos, né, ganhou muita importância e a gente trata ela com o máximo de respeito. É claro que essa conta não vai fechar, em alguns momentos a gente vai ter que rodar a equipe um pouco mais, talvez nesse momento a gente consiga administrar o grupo rodando 2, 3, talvez até 4 peças, mas vai chegar algum momento que talvez a gente vai ter que rodar a equipe inteira, e a gente, toda a comissão técnica, né, principalmente com o departamento físico e de fisiologia, a gente vai estar sempre conversando, mas de um modo geral, sempre que possível, nós vamos mandar a equipe principal a campo. Léo, boa noite. Alisson Lima, Rádio Vozão. Parabéns por mais uma vitória. Quando eu falo de mais uma vitória, essa vitória ela serve para dar lastro a uma campanha muito bacana, invejável, que o Ceará tem ainda do final da temporada do ano passado para essa, 17 jogos em casa, 16 vitórias e o empate. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse número que o Ceará tem hoje. A gente fica feliz, são números assim, bastante expressivos, né? Principalmente o equilíbrio que é o futebol brasileiro, independente da divisão. A gente vê em vários campeonatos estaduais aí, clube do interior, clube menor ganhando ou empatando com os grandes clubes. E a gente conseguir esse número expressivo aí de jogos em casa, mas eu acho que passa muito pela boa sinergia que foi criada, né, da torcida com o time. Nosso torcedor hoje veio em grande número, né? O último jogo, domingo de carnaval, é difícil até pedir a presença do torcedor, mas quem foi apoiou e hoje veio um bom número. A gente sabe que o torcedor vai continuar comparecendo e grande parte desses bons resultados tem sido em cima disso. O jogador fica feliz de chegar e ver o estádio cheio, a torcida apoiando do início ao fim. E também o comprometimento desse grupo de jogadores desde o ano passado, né? A gente está no dia a dia, vê o orgulho que eles têm de vestir a camisa do Ceará. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz do Futebolês. Léo, eu queria que você falasse sobre
Pedro Raul, hoje titular pela primeira vez. E aí queria que você falasse desde a escolha, né? Por que você optou por ele. Porque diante de toda a grita que tinha o torcedor, na verdade, a vontade, né, que o torcedor tinha de ter um centroavante, um cara que ele entendesse que podia marcar os gols das bolas que vão ali para a área, e que o Pedro tem dado conta do recado, uma assistência, 2 gols, um pênalti, hoje uma jogada real de centroavante, ele saiu muito aplaudido de campo. Queria que você falasse sobre a opção dele como titular, mas também de quanto é importante ter esse jogador, e a torcida parece entender, né, a função desse jogador. Uma peça importante, o clube foi muito bem, né, teve paciência para tentar encontrar a melhor peça, às vezes tinha uma certa ansiedade, mas o Ailon, como eu já falei na última coletiva, entregou muito com a característica dele, né, mas o Pedro realmente é aquele autêntico jogador de área, que está sempre ali incomodando os zagueiros, bola, cruzamento, bola de fundo, que é algo que a nossa equipe faz muito. Eu tenho certeza que ele vai aproveitar bastante esse tipo de jogada, e um bom cartão de visita, né? Já no último jogo entrou, fez gol, hoje novamente, e a nossa expectativa é a melhor possível para que ele possa, ao longo da temporada, continuar, né, fazendo o que ele fez nesses 2 jogos. É claro que ainda é pouco, né, de amostragem, mas a gente sabe que ele já deixou um bom cartão de visita. Boa noite, Léo. O Alisson para o canal Motley Alvinegro e também o canal Del Luiz. Você gosta muito dos pontas velocistas e hoje você apresentou um novo repertório de pontas. Você normalmente joga com ponta com poder de finalização maior e um ponta de 1 contra 1 para trazer uma diferença. Hoje você optou por 2 segundos atacantes jogando aberto. Bola do lado direito, Pedro Henrique sai para construir com o Fabiano. Bola do lado esquerdo, Ailon com o Bahia. E aí eu queria saber qual foi o seu intuito em apresentar essa nova dupla de pontas, e também falar sobre os pontas que entraram. E até também trazer para o próximo jogo a oportunidade desses pontas velocistas em meio à necessidade do Maracanã, buscar um resultado. E aí como você pensa também para o próximo jogo? Bom, a gente, normalmente quando você monta a estratégia, monta a equipe para o jogo, você passa pelo estudo que a gente faz do adversário e também algumas observações que você quer fazer dentro da equipe. Então, a gente dentro do que a gente avaliou do América, a gente imaginou que iria acontecer, o que realmente eles fizeram, de marcar num bloco mais baixo, e a gente teria dificuldade para esse 1 contra 1 ali, que eles baixaram muito os 2 extremos. Então, a gente tinha que aproximar um pouco mais os 3 atacantes e abrir um pouco o corredor para os laterais. A gente conseguiu fazer isso muito bem pelo lado esquerdo, né, principalmente com o Bahia. Lado direito a gente foi conseguir fazer isso mais no segundo tempo. Fizemos alguns ajustes de intervalo, mas uma pena a lesão do Pedro, né, acabou mudando um pouco daquilo que a gente pensava. Mas depois o adversário se abriu um pouco mais, né, se expôs e precisava de jogadores de transição, de velocidade, de drible também. Fernandinho entrou bem, né? Talvez no penúltimo passe, na hora de definir a última bola, que ele pecou, mas foi um jogador que conseguiu tirar o time de trás, conseguiu driblar bem quando tinha espaço. Então, vai depender muito do que cada jogo pedir, de estratégia, e aquilo que a gente também tem que aproveitar esse momento agora para ir testando. Condé, boa noite. Samuel Conrado, da Rádio Verdinha, do Sistema Verdes Mares. Minha pergunta é em relação a 2 jogadores que mais uma partida que eles terminaram o jogo com 90 minutos praticamente atuando com a camisa do Ceará. O Ramon Menezes, que no ano passado teve problema com lesões, isso acabou acarretando ele perder a titularidade, e agora vem tendo esse momento de confiança no time do Ceará. E no meio de campo o Lucas Mugni, que no ano passado sempre alternava, né? Ou ele entrava no segundo tempo, ou então era sempre substituído na segunda etapa. Foi feito algum trabalho específico para esses 2 jogadores aguentarem o rojão com a camisa do Ceará durante os 90 minutos? Claro que teve uma atenção maior no aspecto físico. Eles também são atletas assim, bem experientes e dedicados, né? Que trabalharam muito no período de férias, a informação que a gente teve, e chegaram, Diego, preparador físico, junto com o departamento de fisiologia, teve um cuidado principalmente com o Ramon. O Mugni precisava melhorar a resistência, né, conseguir jogar a partida toda, o índice de lesão dele é bem baixo, e o Ramon realmente era tentar melhorar,
ter equilíbrio de força, né, para que diminuísse o número de lesões. Então, são questões específicas, mas que têm sido trabalhado e tem conseguido corresponder, né, durante esses primeiros jogos, conseguindo, como você falou, jogar a partida toda em um bom nível. Então tem sido realmente 2 peças muito importantes nesse início de temporada. Muito obrigado, professor. Muito obrigado a todos. Uma excelente noite.